acabou de ser finalizada a sessão da Assembleia Legislativa, sessão que está acontecendo remotamente e que tratou especificamente da questão da isenção do pagamento de conta de luz elétrica para a população, a referência à população de baixa renda do Estado, além de traçar um panorama, claro, contextualizando a Bahia no Brasil e no mundo, mas especificamente no nosso território, como está a situação do combate ao coronavírus, os desafios do nosso Estado. Foi uma sessão, ao nosso ver, que trouxe muitos elementos importantes, à medida que as deputadas e os deputados eles têm contato com as diversas regiões do Estado. Então, tem sido um fórum de discussão importante, onde elementos como a preparação das prefeituras para o enfrentamento a essa crise muito violenta que já começou, mas vai, de fato, se agravar tremendamente, a forma como a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado podem, de alguma forma, amparar as prefeituras, as características dos problemas das regiões do Estado da Bahia, situações relacionadas, por exemplo, à questão das pequenas e microempresas foram levantadas, a questão das dificuldades com os insumos para conseguir enfrentar toda essa crise. Enfim, muitos elementos surgiram e nós, inclusive, indicamos a sua atenção para o acompanhamento das sessões da Assembleia Legislativa. Amanhã nós teremos outra sessão que vai pautar prioritariamente a questão da isenção do pagamento da taxa de água, da taxa da Embasa, e essa sessão foi muito importante porque ela tratou principalmente da isenção em relação à questão do pagamento da taxa de luz. Não foi uma isenção para toda a população, uma isenção voltada principalmente para as famílias de baixa renda, portanto, ela tem uma referência de 80 kWh de consumo mensal. Então, se você olhar no seu recibozinho da conta da Coelba, você vai ver aqui, nesse pequeno gráfico aqui, você vai perceber que tem tanto o consumo dos últimos meses como do último mês. Você pode ter uma referência de como você se localiza em relação a essa questão da isenção. Mas eu volto a dizer, principalmente algo que está voltado para a população com a renda mais baixa, que obviamente tende a ter um consumo menor, que está relacionado, que certamente vai estar colocado nesses 80 kWh mensais, ok? A estimativa é que cerca de 900 mil famílias na Bahia sejam beneficiadas por essa medida. Mas, ao nosso ver, esse projeto tem um conteúdo muito importante e não foi por outro motivo, Foi por esse motivo também que nós demos entrada no dia 19 a esse projeto de indicação, que possivelmente influenciou o governador Rui Costa a mandar para a Assembleia Legislativa essa propositura. Então, o conteúdo do nosso projeto, desde o dia 19, foi dado entrada na Assembleia Legislativa e, ao nosso ver, essa medida se reveste num caráter muito importante, porque indica para o conjunto do país, já que a Bahia está sendo a vanguarda em relação à adoção dessa medida. Isso pode induzir um conjunto de estados, talvez a totalidade dos estados no Brasil, a tomar a mesma medida. Então, ao nosso ver, essa crise, da mesma forma que temos um presidente que tem comportamentos, reforça um simbolismo, que ao nosso ver é um simbolismo genocida, de indiferença total desresponsabilização em relação à vida do povo brasileiro. Como eu tenho dito, é um governo doente por dinheiro, e que nesse sentido talvez enxergue a morte no conjunto de brasileiros e brasileiras como algo até positivo, uma espécie de faxina
étnica relacionado aos mais pobres, né? E claro, especialmente a população negra indígena, mas da mesma forma que nós temos esse simbolismo horrível e que está sendo rejeitado pelo conjunto da população, nós podemos também ter exemplos que simbolizem para o país alternativas, e acho que a Bahia cumpriu esse papel. Nesse sentido, o governador Rui Costa tem tido realmente um papel de relevância como a liderança, especialmente no Nordeste, mas repercutindo para todo o país. E ao nosso ver, essa medida, como eu disse, nós já vínhamos afirmando isso através de um projeto concreto que foi apresentado à Assembleia Legislativa. Essa medida para nós é importante não apenas para a Bahia, mas para o conjunto do país. Outro componente, outra situação importante é essa que eu já comecei a anunciar para vocês. Amanhã nós temos uma Assembleia, uma nova sessão da Assembleia Legislativa. Parabenizar também aqui o presidente da Assembleia Legislativa, que tem conduzido esse trabalho, ao nosso ver, garantindo uma abertura para o debate político. Como eu disse, o debate de hoje pela manhã, que entrou pela tarde, foi um debate extremamente rico. Então, amanhã nós vamos ter uma segunda Assembleia, uma segunda sessão da Assembleia Legislativa, dessa vez para avaliar prioritariamente uma outra propositura que o nosso mandato também já havia feito, que é a proposição da isenção do pagamento da taxa de água. No mesmo projeto, nesse projeto que nós demos entrada aqui, no dia 19 de março, no mesmo projeto a gente também defende que o governo mande para a Assembleia Legislativa um projeto de isenção da taxa de água também. Então, acho que a Bahia também pode ter um papel de vanguarda, se assim entenderem a maioria dos deputados, como fizeram hoje, que é importante aprovar essa isenção da taxa de água para as famílias de baixa renda. A Bahia certamente vai ser também o primeiro estado a executar isso e, portanto, se transformando também num exemplo nacional. Então, esse foi o principal tema, foi tratado hoje, mas outros elementos surgiram também, como a necessidade de que a Coelba, que é uma empresa privada, ela dê uma contrapartida à população da Bahia, no sentido de que ela vai ter aí 900 mil famílias que vão ter o seu consumo pago, digamos assim, religiosamente, diretamente, saindo dos cofres públicos, e que nesse sentido existe toda a possibilidade dessa empresa privada, que é a Neoenergia, fazer uma contrapartida para a Bahia, especialmente nesse momento de crise. Então foi levantada a possibilidade de, na direção do projeto de indicação que nós também fizemos, que é um projeto que beneficia as pequenas e microempresas no estado da Bahia, no sentido de garantir a sobrevivência, já que elas representam mais de 70% das oportunidades de trabalho na Bahia, como no Brasil também. Já que existe essa situação, foi ventilado pelos deputados hoje e abraçado pelo presidente Nelson Leal, uma perspectiva de levar a Neoenergia essa posição de que, se ela foi tão beneficiada, tendo esse 0% de inadimplência em relação a quase 900 de luz no nosso estado, que ela de alguma forma transfira isso, garantindo isenção para pequenas e microempresas no estado, para garantir que esse período seja enfrentado da maneira menos dolorosa possível. Então, esse conjunto de elementos foram apresentados. Nós queríamos dar esse retorno rapidamente para vocês, dizer que o nosso mandato da resistência está acompanhando as notícias, procurando promover a discussão. Geralmente, como você sabe, às 16 horas nós estamos fazendo as nossas transmissões ao vivo, inclusive já temos uma lista de convidados para polemizar e aprofundar a discussão sobre temas específicos, por exemplo, sobre a questão da capacidade de endividamento do Estado brasileiro, que é muito grande para responder essa crise. O Brasil tem possibilidades enormes de responder às grandes demandas, mas nesse momento não é possível vacilar e deixar com que milhares, centenas de milhares, talvez, de brasileiros e brasileiras morram
não apenas pela doença, mas pelo abandono. Então, temas como esse, como a questão do papel de empresas como a nossa Embasa, que carece de investimentos e, ao mesmo tempo, demonstram de maneira muito evidente que, num contexto como esse, especialmente, se nós tivéssemos uma empresa privatizada hoje, nós teríamos uma negação do direito à água de maneira generalizada, ou seja, a questão da mercantilização da água. Temas como esse vão ser tratados pelo nosso mandato. Nós queremos destacar também o papel do nosso coletivo, tanto aos companheiros, as companheiras que fazem assessoria política, ao conjunto da militância do Partido Socialismo e Liberdade, do PCB, da Unidade Popular, né, que compõem o nosso mandato, e também áreas como a nossa imprensa, especialmente o nosso jurídico, que produziram e repercutiram já mais de 30 projetos especificamente relacionados à problemática do coronavírus, que estão relacionados, nós vamos abordar também esses projetos, mas estão relacionados a elementos de estímulo, indicações de solução relacionadas aos insumos. Então, demos entrada no projeto, ainda ontem, demos entrada no projeto de indicação para que tanto o governo do estado como a Prefeitura Municipal de Salvador estabeleça uma parceria com as pequenas malharias, né, aquelas pequenas fábricas de roupas dos bairros populares. Os bairros populares são cheios dessas malharias, então, para que elas convertam a sua produção de maneira muito significativa na confecção de máscaras de pano para serem distribuídas largamente para a população, obviamente com o controle da qualidade por parte dos órgãos da Prefeitura e do Governo do Estado, e ao mesmo tempo com um aviso à população de que essas máscaras não garantem 100% de proteção, elas variam em média de 50% a 60% de proteção. Então, projetos como esse estão sendo elaborados e nós demos entrada, como eu disse, a mais de 30 relacionados à questão dos insumos, à área especificamente da saúde, projetos relacionados à questão da renda mínima e projetos relacionados ao desenvolvimento dos sujeitos, dos agentes econômicos que são centrais, principalmente para uma economia que distribui renda e riqueza. Então, nós queríamos aí, então, concluir aqui a nossa live agradecendo a sua atenção. Toda vez que a gente tiver uma sessão na Assembleia Legislativa, nós vamos divulgar com antecedência, uma divulgando a outra. Então, amanhã, a partir das 9h30, não deixe de acompanhar a sessão e, principalmente, negue, desconheça, né? Esqueça a orientação do senhor Jair Bolsonaro hoje. Ora, alguém que está com a faixa, portando a faixa presidencial, mas que tem um comportamento genocida, indicando à população que deve abandonar o isolamento social, né? Então, esqueça o que esse presidente falou. Agora, se você não participar, se você não fizer parte daquele campo, daquele pequeno grupo de trabalhadores e trabalhadoras que hoje são essenciais, como caminhoneiros, claro, todos os trabalhadores da saúde, aí agora os nossos parabéns e toda a nossa solidariedade aos profissionais da área de saúde. Enfim, se você não fizer parte daquele comércio que garante gêneros alimentícios, garante a proteção do ponto de vista da saúde da população, enfim, se você não fizer parte desse pequeno grupo de categorias que precisam estar servindo a população nesse momento, se você não fizer parte dele, fique em casa. Esqueça o que Jair Bolsonaro falou, porque ele, como eu disse, se comporta como presidente genocida. E bata a panela, né? Nós já conversamos um pouco sobre isso no aniversário de Salvador. Salvador é a capital da resistência, precisa cada vez mais se tornar a capital do bate-panela. A partir das 8h30, principalmente depois dos pronunciamentos do senhor Jair Bolsonaro, mas também
como um posicionamento de protesto contra os absurdos que cotidianamente ele fala, né? Todo dia às 8h30 o povo brasileiro está se sintonizando. A nossa Bahia não é diferente, está batendo panela, Salvador, região metropolitana, enfim, pela cidade do interior do estado. Participe você dessa grande sintonia para deslegitimar as palavras desse presidente e, portanto, ajudar a salvar vidas. Tá bom? Obrigado pela atenção e vamos acompanhando aí a intervenção do nosso mandatário.